Olá, amigos do programa Pontuando. Hoje nós vamos falar de um assunto que, em geral, eu não me ocupo assim com tantos dados e com tantos índices e todas as performances, vamos dizer assim, dos processos. Mas o que eu vou falar? Não é um cunho exatamente científico, não é uma coisa exatamente econômica, nem geopolítica, muito menos filosófica, psicológica, sociológica. Nós vamos falar do rebanho bovino do Brasil. Poxa, mas por quê? Veja bem, a gente vai ler e você vai entender o significado dessa pujança e a comparação com os outros setores do mundo. Vocês veem como está o consumo da carne, como que está o ganho financeiro, e nós visitamos aqui alguns sites que são de comentaristas especialistas nessa área, como por exemplo o Nutrimosaic, que é uma empresa, mas tem o AgroEstadão também, tem aqui a United States Department of Agriculture, que é a USDA, né, que é o Departamento Nacional dos Estados Unidos sobre Agricultura, o IBGE, o CPG Click Petróleo e Gás, o Poder 360, são vários, quando não são empresas, são vários publicações especialistas no ramo. A gente vai citando aí eventualmente, eu fiz questão de checá-las para saber o nível de confiabilidade que elas têm em termos de mercado, e elas têm. A mais confiável aí é a dos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura, e o IBGE. O IBGE nem sempre está fundamentando dados aqui, e eu proponho que a gente leia, nós vamos fazer vários enfoques e vocês vão no final entender por que eu achei esse assunto interessante. Espero que você ache também. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam informadas, porque esse vídeo é um vídeo podcast informativo. Não cabe aqui muita questão de opinião, porque é um assunto assim que a gente não entende muito profundamente. Eu particularmente tenho lido bastante nos jornais, mas nunca me aprofundo. Essa é a primeira, talvez não a primeira, mas uma das mais metodológicas e mais aprofundadas pesquisas de dados comparativos de países que eu já fiz. E ainda assim acho que é uma coisa superficial. Quando a gente fala de muitos dados, ninguém aqui vai fixar os dados, muito menos eu. Mas é importante que a gente mais ou menos estabelece as razões e as relações e as proporções. Então eu vou continuar falando dados. Esses últimos vídeos meus, 4, 5 vídeos, eu tenho falado muito de dados. Isso me preocupa um pouco porque a leitura fica um pouco maçante para mim, para eu falar e para vocês ouvirem. Mas vamos fazer aí um resumo, um sumo da nossa obra aqui, dessa matéria, que eu espero que sirva para a gente se posicionar, porque, de fato, existem várias coisas que nós passamos muito superficialmente sobre elas. E quem estuda isso na escola, muitas vezes estuda valores aproximados, estuda muito na base das propagandas governamentais, das propagandas de certos institutos, publicidade mesmo, e isso aí não é uma coisa que nos traz muita realidade. Esse aqui são dados que tem menos de propaganda e mais de realidade, até onde eu consegui. Claro que eu dependo das publicações, né? E eu posso estar me enganando rotundamente quando eu passo um dado aqui para vocês, que mesmo que eu tenha pesquisado em outras fontes, eu ainda assim não chego ao sumo da verdade. Vamos ler. Tamanho e comparação global. O Brasil é líder no rebanho bovino comercial, contabilizando cerca de 234 milhões de cabeças em 2022. Olha bem, líder em termos, né?
porque existe um país, pelo menos, que tem mais rebanhos do que nós. Mas a questão comercial, realmente o Brasil é líder, porque esse primeiro lugar aí, que a gente vai falar, ele tem uma outra relação com a questão bovina dos rebanhos. Então, em princípio, no que concerne ao comércio, o Brasil é líder mundial, contabilizando cerca de 234 milhões de cabeças em 2022, segundo o IBGE, que é o maior número de todos os países. Esse é um dado do GP Click, Petróleo e Gás, Poder 360 do Agrostradão. Mas veja bem, líder, o maior número entre todos os países, dentro do ramo de quem está comerciando e a forma como está comerciando. Nós vamos ver isso aí para frente. Em 2023, esse número foi estimado em aproximadamente 238 milhões, 238,6 milhões de cabeças. Também dados do Agrostadão. Novo recorde histórico, e o IBGE confirmou esse dado. Em 2024, o IBGE ainda não divulgou valores, mas o USDA, que é do United States Department of Agriculture, que, falando na língua portuguesa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele estima que nós tenhamos 192,57 milhões, e esse mesmo departamento estima que houve uma queda de 3% desse valor, e esse valor ainda vai cair para 186,87. Então, houve uma queda razoável. Não sei se os números são fidedignos, porque parece que isso aqui, pelo que eu andei verificando, essas modificações são um pouco rápidas. E comparando internacionalmente, nós temos, em termos comerciais, o Brasil supera países como China, Estados Unidos e tal. Mas ele fica em segundo lugar em número de cabeças relacionado à Índia. Então, essa liderança é uma liderança comercial, não é necessariamente uma liderança de cabeças. Foi isso que deu para depreender. Esses dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, comparando rebanhos, apenas rebanhos, não os termos comerciais. A Índia tem aproximadamente 307,5 milhões de cabeças. Uns pelos outros dados, o Brasil tem no entorno de 200 milhões de cabeças, a China no entorno de 190 milhões de cabeças, os Estados Unidos 93 e 94 milhões de cabeças. Então, a Índia estaria na capacidade com 300, o Brasil com 200, China aproximadamente 190, quase 200, Estados Unidos quase 100, está com 93. Muito bem. Com base em dados desse departamento americano, o rebanho bovino brasileiro tem projetado uma queda com redução de 3% entre 2023 e 2024, e teve nova queda, e estamos com a expectativa de 182 milhões de cabeças em 2025. Teríamos de verificar mais à frente os dados do IBGE, porque o IBGE tem, vamos dizer assim, pela natureza dele de ser um instituto nacional, ele tem de passar um dado fidedigno, né? E nós não temos esse dado por parte do IBGE. Então, isso aqui são estimativas e visualizações em outros portais, em outros institutos. De qualquer forma, o rebanho brasileiro ele é expressivo. E o comércio relativo ao rebanho brasileiro tem grande liderança e expressividade no mundo. A exportação de carne do Brasil é pujante. O país é um dos maiores exportadores mundial de carnes bovinas, carne bovina. O Brasil tem uma indústria robusta, clima favorável, grande extensão territorial, que lhes confere vantagem comparativa na produção. Inclusive, produção, não só venda, né, de boi vivo, como a carne e a carne processada também, que não é só commodity, é também o produto. Né? Em comparação com outros países como Estados Unidos, Austrália, Índia, Nova Zelândia, Uruguai, o Brasil tem se destacado pela liderança no volume de exportações. Claro que a gente não exporta isso tudo aí, a gente exporta uma parte. Competitividade e as exportações. O Brasil consolidou-se como o maior exportador mundial de carne bovina em quantidade registrada, que foi mais ou menos em torno de 3 milhões de toneladas em 2024. Quer dizer, você tendo ou não o maior rebanho, a liderança comercial diz que nós registramos 3 milhões de toneladas de carne em 2024.
Historicamente, entre 2000 e 2020, as exportações brasileiras de carne bovina, suína e de aves renderam 265 bilhões ao país, e o país assim assume a liderança também neste segmento. Esse dado é um dado da Nutri-Mosaic, que é uma empresa. Até setembro de 2024, o faturamento das exportações de carne bovina atingiu 9,16 bilhões, com um volume importado de 2,1 milhões de toneladas. E houve então uma alta de 28,3. Olha, se houve uma alta de exportação da carne, ou seja, da carne de corte, isso significa que o nosso rebanho diminuiu um pouquinho. A China continua sendo o principal mercado da nossa carne, 44% aproximadamente de exportações do Brasil para a China. Seguindo depois os Estados Unidos, que nós exportamos para ele mais ou menos 7%, e também é um dado do Agrostadão. No mercado de bovinos vivos, ou seja, o boi, a participação brasileira aumentou 3,7% em 2022 para 7,2% em 2023. Então você entende que tendo abate e tendo comércio de bovino vivo, o rebanho tem de ter abaixado. Isso posiciona-se o país na 5ª colocação global, um dado da Farm News. Até agosto de 2024, o Brasil exportou 761,8 mil cabeças, boi vivo, com projeção de superar os recordes anteriores, dados da Farm News. Tecnologia, pesquisa, sustentabilidade, o papel da Embrapa. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, tem sido protagonista na modernização da pecuária brasileira. Um exemplo marcante provém de uma fazenda experimental da família Wolff, em Mato Grosso, que aplica o sistema ILPF, que é a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, o que significa que a inovação é fazer a lavoura dentro da floresta, para não ter que desmatar. E isso aí são condutas de ciência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Nessa propriedade, 7.500 hectares, o rebanho chega a 10 a 12 cabeças por hectare, bem acima da média nacional, que é aproximadamente um bovino por hectare, dados do El País. Esse modelo promove uma diversificação, porque a produção de grãos, criação de gado e madeira são no mesmo território, recupera-se solos degradados, porque você está deixando a floresta e incentivando a floresta, captura de carbono, porque você tem árvores ali, melhoria da produtividade e eficiência dos bovinos, porque eles têm ganho de qualidade e precocidade, porque eles estão num ambiente bem mais agradável e estão num ambiente o ar mais puro, uma convivência com a natureza. E, além de tudo, isso promove a sustentabilidade econômica e ambiental, e todos esses dados são do El País também, que é uma publicação. Segundo estimativas da Embrapa, em torno de 17 milhões de hectares já adotam as práticas sustentáveis, e dentro dos 180 milhões de hectares de pastagens nesse país, 17 milhões de hectares são sustentáveis. Cerca de 20% dos pastos estão com degradação grave, isso é ruim, e 40% com degradação moderada, isso ainda não é bom, o que indica grande potencial de recuperação por essas tecnologias se nós adotarmos, se todo mundo começar a adotar, seguir a Embrapa e entrar no projeto ILPF. Segundo estimativas, a Embrapa, então, diz que 17 milhões de hectares adotaram as práticas sustentáveis. Agora nós vamos falar da indústria agregada à carne e a coordenação estrutural. A indústria agregada da carne demonstra robustez também. A capacidade diária para abater quase 200 mil bovinos, operando uma complexa rede de frigoríficos, centros logísticos e rastreamentos sanitários, dados da Nutri-Mosaic. Gente, olha bem, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de comer carne, tem dificuldade de aceitar isso aí. Então, eu estou aqui falando uma leitura técnica, tá? Não dá para confundir os meus gostos, o meu pensamento com o que está acontecendo no mundo. Então aqui não vai as minhas opiniões e não vale aqui os meus gostos e até as minhas objeções, né?
É claro que eu acho que tem que haver sustentabilidade, você tem que haver proteção do meio ambiente. Eu acho que em caso de ter abate, você tem que ter o boi bem acondicionado, uma morte indolor. Mas confesso para vocês que comerciar carne é uma coisa que realmente não me dá nenhum prazer de falar. Então, tirando isso daí, quem me conhece vai falar, pô, você que detesta a carne está falando de carne? Pois é, estou falando por questões econômicas, ok? E políticas. Olha bem, então nós temos essa capacidade. Emprego gerando, nós estamos gerando emprego por causa disso, 1,6 milhões de pessoas na cadeia produtiva, dados da Nutrimosaic também. Baixo custo de produção, o Brasil tem, combinando produtos de alta qualidade, torna o setor altamente competitivo e no mercado externo. A publicação é a mesma que citou os dados. Estados como Mato Grosso do Sul estados como Mato Grosso lideram aproximadamente 32,8 milhões de bovinos, usando as tecnologias da florestamento de LPF, confinamentos, rastreabilidade digital e genética avançada. Isso é um dado do CPG Clique Petróleo e Gás, que é uma publicação analítica. Comparações práticas com outros países. Os Estados Unidos enfrentam uma queda no rebanho de 87 milhões em 2024, o menor desde 1951, aumentando os preços da carne. E nos Estados Unidos os custos maiores e secas têm afetado a reprodução de rebanhos. Esses aqui são dados do Poder 360, Agronegócio Online e são publicações. A Índia, ela possui uma grande população bovina, chega a 307 milhões em 2023, vamos dizer que por enquanto ela está com 300 milhões, não sei quanto exatamente, mas lá existem impactos culturais e religiosos. Por quê? Muitos bovinos lá não são voltados para a produção de carne. São pais religiosos. Eu até me surpreendo, e a vaca lá é sagrada, até me surpreendo de haver alguma quantidade de carne comercializada, dado a forma como o país se posiciona. Mas, de qualquer maneira, vocês veem que o rebanho deles é grande. Em compensação, lá tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, né? O Brasil com 200 e poucos milhões. E com 213 milhões de habitantes. A Índia com 300 milhões de bovinos. Com a população de 1 bilhão e 500 mil, o Brasil está na frente proporcionalmente em muito, né? Mas na frente em quê, para quê e por quê? Essa é que é a comparação. Outros países que são competidores também, Austrália, Uruguai, Argentina principalmente, tem rebanhos menores, mas também tem menos pastagens, tem menos território, né? População menor, quer dizer, população menor significa menos gente trabalhando. Território menor significa que tem menos terras trabalhadas. Então, é claro que proporcionalmente eles ainda têm pujança pelo que eles conseguem produzir com aquilo que eles têm. Então, são competidores, Austrália, Uruguai, Argentina, todos eles bem menores que o Brasil. Mas eles se destacam em mercados nichados, com os produtos chamados premium. Isso é um dado da Nutrimosaic, da Agronegócios e da Farm News. Todas publicações. Setor global. Os Estados Unidos lideram um total de 20% global, com o Brasil em seguida 16,8%, conforme projeções de 2021. Então, veja bem, apesar do nosso rebanho ser maior, os Estados Unidos comercializam, eles têm produção maior, porque eles importam carne de outro lugar e produzem algo, né? Produzem com matéria-prima de outro, né? Desculpa. Visão geral e exemplos ilustrativos. Não é fácil avaliar essas coisas, porque quando você está avaliando e o cara está falando, uma coisa é a carne, outra coisa é a produção sobre a carne, produto agregado, e outra coisa é o boi vivo, né? Outra coisa é você ter um rebanho grande, e outra coisa é você vender o boi, a carne do boi abatido e a carne processada do boi abatido. São três coisas diferentes que nós estamos discutindo aqui. E a gente tem que prestar atenção, porque a gente não é familiarizado com isso. Isso não é o nosso dia a dia. É certo quem trabalha aí com economia e tudo.
Eu trabalho com pesquisas e com divulgação, né? Então eu tenho muita informação, mas as informações são muito superficiais. E eu esqueço pra cacete. Escala do rebanho. O maior rebanho comercial entre 234 e 238 milhões, mais para menos. Destaque do Brasil. Exportações. Principal exportador global. A gente exporta mais ou menos 3 milhões de toneladas. Pelo menos foi assim em 2024. De quê? De carne. Tecnologia e pesquisa. Estratégias como o ILPF, uma liderança da Embrapa. A Embrapa é uma das primeiras empresas do mundo nisso aí. As pessoas quase não falam disso. A gente fala dos defeitos do Brasil, as qualidades o pessoal não fala. Capacidade industrial. Qualifica cadeias, abate, sanidade e empregos. Nós temos excelência nesses três, vamos dizer, em abates e sanidade, né? Emprego é uma vantagem que a gente consegue. Sustentabilidade, modelos regenerativos que oferecem carbono negativo, principalmente se você estiver fazendo em ambiente de floresta. Mas isso é sempre assim? Não. Nós temos desmatamento? Sim. Diminuiu um pouco, não muito, nos anos de 2023 para cá. Bom, considerações finais desse tópico. O rebanho bovino brasileiro é um colosso global sustentado por pesquisa, tecnologia, eficiência e integração produtiva. A atuação da Embrapa e o avanço dos sistemas ILPF mostram que é possível aliar aumento de produtividade com restauração ambiental e proteção ambiental. A indústria agregada com infraestrutura, rastreabilidade e escala fornece ao Brasil uma arena internacional, onde se destaca não apenas pela quantidade, mas pela qualidade e pela sustentabilidade. Veja bem, nada dessas considerações finais aqui está errado. A única coisa que nós temos que considerar é que, infelizmente, ainda uma boa parte da produção da carne tem origem em desmatamento. Só que tem que, hoje em dia, quando você vai vender a carne lá fora, a rastreabilidade vai dizer a origem desse rebanho, desse abate. Se esse rebanho é um rebanho instalado em área de desmatamento, tanto o boi vivo quanto o abate, quanto o processamento, não interessa ao comprador. Então isso vai mudando a política de aproveitamento e de sustentabilidade em relação ao nosso solo. Mesmo que o camarada seja daqueles depravados que acha que tem que tirar a árvore e botar boi, se ele tirar, bota boi e não vende, não adianta nada. Então ele tem que pensar nas condições viáveis para o negócio dele. Agora nós vamos falar de mercados específicos. Expansão e diversificação global. O Brasil já exporta carne bovina para aproximadamente 160 países agora em 2025. Esse número ia aparecer em outro lugar um pouco maior. É mais ou menos em torno de 160, 170 milhões. Em 2024 foram 2,89 milhões de toneladas de carne exportada, gerando cerca de 12,8 bilhões. Esse é um dado do UOL, Economia Notícias Agrícolas. Eu não me lembro do valor anterior que nós lemos aí. Parece que era um pouquinho maior do que esse aí. Mas referia-se a outro ano, né? Destinos de maior destaque. China, 1,33 milhões. São 6 bilhões de dólares que entram aqui. Dados da UOL Economia e da revista CFMV. Estados Unidos, eles exportam 229 toneladas e faturam 1,35 bilhões. Os Emirados Árabes Unidos, a União Europeia, Chile e Hong Kong, todos com volumes expressivos. Origem dos dados, revista CFMV, UOL Economia e Correio Brasiliense. Acredito que esses dados são dados fidedignos devido à fidelidade dessas publicações. Novas frentes emergentes. Abertura recente em Filipinas e Vietnã, com potencial de 183 milhões, e México 214 milhões exportados em 2024. Esse é um dado do Serviço de Informações do Brasil. Expansão para o Japão e Coreia. Alvos de alto valor agregado com exigências sanitárias rigorosas por parte deles, obviamente. Para vender para eles tem que ter exigências sanitárias. Não querem contaminação, não querem origem de carne escusa. Expansão para o Japão e Coreia.
Acordo do Mercosul-Europa, que é a cota Hilton, promete reduzir tarifas em cortes nobres, ou seja, as tarifas de entrada lá, né? Elevando o preço da exportação cerca de 7 mil por tonelada, frente aos 4 mil com a China. Isso em relação à União Europeia. Reduzindo tarifa entra mais dinheiro, você paga menos, né? A rastreabilidade também ganha força. O Plano Nacional de Rastreabilidade Bovina prevê rastrear todo o rebanho até 2033. Isso é fundamental para atender às exigências europeias. Por que rastrear todo o rebanho? Bom, rastrear todo o rebanho para saber acondicionamento, se há desmatamento, se tem sustentabilidade, se não tem poluição de águas, né? Se o rebanho tem origem conhecida, se não é boi roubado, essas coisas por aí. Em resumo, o Brasil busca reduzir sua dependência apenas da China, diversificando mercados e apostando em produtos de maior valor agregado, com cortes nobres e certificações sanitárias modernas. Quer dizer, você está vendendo um produto premium, né? Que é mais do que vender pura e simplesmente a carne. Então, o preparo da carne empresta a ela um quilate, um valor, né? Esse valor, obviamente, é valor financeiro no mercado externo. E se o camarada diminui a tarifa, você paga menos, ganha mais, né? Por causa de ser premium, para satisfazer o mercado externo. Agora nós vamos falar de avaliações ambientais. As pesquisas da Embrapa sobre sistemas produtivos com a integração lavoura-pecuária-floresta, que é o ILPF, indicam que mesmo com maior emissão de quilograma carcaça, todos os modelos integrados mostram um balanço líquido negativo de carbono, ou seja, sequestram mais carbono do que emite, dados da própria Embrapa. O sistema silvopastoril, que é o IPF, foi o que mais sequestrou carbono por quilo de proteína humana, cerca de 69,32 kg de CO2, armazenados por quilograma de proteína produzida, proteína é a carne, né? Bem acima da pecuária convencional. O valor de sequestro de carbono bem maior e a produção bem mais sustentável. Em termos de produtividade, do ILP e do ILPF, né, que são dois projetos, né, o silvopastoril, que é o ILP, e o ILPL, que é o da floresta também, produziram 3.010 kg de proteína por hectare, frente aos 755 kg por hectare da pecuária à base de pasto tradicional. Isso também é um dado da Embrapa. Essas pessoas que estão implantando esses projetos, todos eles chamam a Embrapa para dar as coordenadas. Então ela domina esses dados. Isso demonstra que integrar árvores, grãos e pasto não só aumenta a produtividade, como torna a pecuária mais sustentável. E o que é melhor, você traz o grão dessa própria área para o animal, com muito menos contaminação, menos agrotóxicos, menos uso de antibióticos, porque o boi está condicionado num ambiente que tem mais recursos de vida para ele, né? Mais equilíbrio de vida, menos estresse e menos pragas, né? E ele fica menos susceptível às intempéries de um pasto, só pasto, né? Então, a adoção dessas tecnologias posiciona o Brasil à frente das práticas regenerativas, especialmente em áreas degradadas, e vem oferecendo vantagem em mercados consumidores. E, quer dizer, isso aí é uma publicidade do produto, né? Então o mercado absorve melhor, cada vez mais preocupados esse mercado com as pegadas do carbono e com a responsabilidade ambiental e também com a própria procedência do animal, ele por ele mesmo, né? A saúde dele. A rastreabilidade combinada com práticas do ILPF fornece a argumentação frente a mercados exigentes, como, por exemplo, o mercado da União Europeia, o mercado do Japão, o mercado da Coreia. Qual que é a logística, infraestrutura e cadeia frigorífica? A empresa Arfrio exemplifica soluções logísticas fortes. Ela tem 15 armazéns refrigerados com mais de 100 mil posições pallet, uso de ERP-SAP e gestão em tempo de cadeia de frio.
No Porto Seco Centro-Oeste, é uma estrutura moderna de armazenamento alfandegado, terminais de contêineres e integração rodoviária-ferroviária essencial para agilizar exportações da região, porque pega no porto e leva para o lugar de desembarque, embarque para o estrangeiro. Terminais com Tecon Santos, como o Tecon Santos, que tem uma capacidade de 12 milhões de teus por ano, uma eficiência nos movimentos por hora, e Imbituba também fornecem logística portuária para o Brasil. O rumo da logística, com 14 mil quilômetros de ferrovia, 1.400 locomotivas e centros de distribuição, promove transporte multimodal integrado a importantes áreas de escoamento de produção. Então a logística aqui, eu não sei se a logística também está associada ela está associada aqui ao URBSAP, né? Mas eu não sei se ela tem uma empresa por trás, como uma Embrapa. Não sei se é a própria Embrapa. Isso não está dito aqui no texto, tá, gente? Por isso que eu estou cogitando. Operações frigoríficas. A Minerva Foods atua com 26 plantas de abate, sendo 11 no Brasil e capacidade diária de 54 mil cabeças. Planta de abate é como se fosse a planta baixa lá de uma empresa de produção de alguma coisa. Não é exatamente isso, mas a ideia de planta é exatamente você ver escoamento, logística, ambientação, saúde, vacinação, tudo nos seus lugares adequados, né? É um design. No Porto de Santos, caminhões transportam carne resfriada, containerizada, a menos 18 graus e às vezes até a menos 20, com desembaraço aduaneiro no terminal da JBS, reduzindo custos e burocracia. Esse dado foi um dado do Canal Rural. O Canal Rural, eu de vez em quando assisto aí, sei o que é, não tenho paciência de ouvir, porque não é matéria muito do meu interesse, eles discutem muita coisa, mas é um canal confiável, tá? Desafios e realidade rodoviária. Apesar dos avanços, o transporte rodoviário ainda enfrenta muitos desafios, estradas ruins, longas distâncias, aumento do tempo de viagem e custo logístico. Isso também é um dado do Canal Rural e da Reddit. Um relatório típico do transporte do Mato Grosso até Cubatão pode levar entre 2,5 a 3 dias e o custo terminal de embarque ajuda a reduzir a burocracia, mas o trecho rodoviário ainda é um gargalo, porque você não vai rápido, que depende do federal, né? Comparativo por tema. Mercados específicos, diversificação crescente, abertura para mercado prêmio, Japão, Coreia e União Europeia. As vantagens são que reduz dependência e aumenta o valor agregado, pelo aquilo que você vende em relação à carne. Avaliação ambiental. Os sistemas ILPF e ILP regenerativos promovem baixa pegada de carbono e com isso nós temos a vantagem de alinhar com a demanda da sustentabilidade por parte dos compradores. A logística e infraestrutura frigorífica moderna tem sido terminais portuários eficientes, malha ferroviária em expansão. Quem vê o Brasil de fora não sabe que isso aqui acontece aqui dentro. Vantagem, melhora a competitividade, reduz o tempo e o custo de exportação. Ainda assim você vai no exterior e quando você fala de Brasil, as pessoas não sabem nada do que está acontecendo aqui dentro. Isso é bom e ruim de certa forma. Por que é ruim? Porque o próprio brasileiro não se vê como competente e capacitado. É ruim porque os políticos se aproveitam muito de postos chaves e dessas cabeças não pensantes aí, dos que produzem essa carne, que acabam apoiando políticas e políticos que impressionam eles imediatamente com alguma benesse, com algum benefício, mas lá na frente acaba por prejudicá-los e ao país. Então, é complicado isso aí. Então a logística e tal. Agora vamos para a conclusão. O Brasil segue, desse tópico, né? O Brasil segue se consolidando na posição como gigante global na produção e exportação de carne. A nossa estratégia é abertura comercial e diversificação, entrando em mercados exigentes, sustentabilidade ambiental, até por causa do mercado, investindo em tecnologias regenerativas, o que é bom para nós, e logística integrada, ou seja, fortalece a infraestrutura portuária, frigorífica, ferroviária, e só tem que resolver mesmo o gargalo rodoviário. Aqui vai uma análise comparativa agora dos indicadores de sustentabilidade, comparação internacional. Ora, emissões de gás de efeito estufa, chamado GE por quilo de carne ou proteína.
Nos Estados Unidos, a intensidade de emissão por quilograma está em torno de 2 a 9 vezes menor que em países da Austrália, Índia e o próprio Brasil. Então, os Estados Unidos, a intensidade de emissão por quilograma de carne bovina está entre 2 a 9 vezes menor do que a Austrália, Índia e Brasil. Especificamente, cerca de 3 vezes menor que o Brasil. Isso é um dado do Beef Checkoff. Estudos globais, dados por Poor and Nemec via MIT, mostram que a produção de carne bovina no Brasil gera emissões bastante superiores em comparação com países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, que apresentam padrões mais eficientes. Dados aqui do site aqui, agimpact.mit.edu. No contexto norte-americano, a pegada de carbono de produção da carne diminui 9 a 16% desde 1970, ano a ano, graças a melhorias genéticas, nutrição, manejo e outras tecnologias, que o Brasil ainda está, de certa forma, caminhando. Mas nós ainda estamos inovando, estamos melhorando muito. Inovação, tecnologia e sustentabilidade operacional. No Brasil, o sistema já falado ILPF tem destaque. O estudo do Embrapa mostra que nós podemos sequestrar carbono e promover sustentabilidade econômica e social em fazendas com até 12 cabeças por hectare. O modelo Índice de Sustentabilidade baseado na lógica fuzzy avançou 22 propriedades no Mato Grosso e indicou que os sistemas integrados têm melhores desempenhos ambientais, econômicos e sociais, propriedades tradicionais de pecuária em grãos, dados da Embrapa. Na Austrália, foi realizado o primeiro leilão de gado neutro de carbono, com bovinos Angus, não sei se é Angus que fala, cujo balanço considerou o sequestro de carbono do solo alcançado de 40%. E que nós poderíamos chamar de carbono armazenado por hectare, ou seja, porque o carbono ele vai para a planta, né? Na planta ele é super e hiper necessário. Significa que nós temos alimento. No entanto, o setor de carnes abandonou a meta de ser carbono neutro até 2030. Ainda se tem investido em inovações com genética de baixo metano, captura de carbono do solo. Mas as reduções entre 2005 e 2021 ocorreu por redução de área desmatada e diminuição de rebanho, e não porque foi mais eficiente produtivamente falando. Isso é um dado da Reuters. Então, quer dizer, a Austrália ela diminuiu por um lado, mas não por competência, e sempre que houve redução de área. Quer dizer, desmatou menos, gerou menos estufa e tal, efeito estufa. Índia, apesar de ter um rebanho imenso, né, grande parte não é destinada à produção de carne por razões religiosas e culturais. A eficiência produtiva por animal é, portanto, muito menor, resultando em uma pegada de carbono por quilograma de carne bem inferior, mas muitas vezes inferior, mais de 9 vezes inferior aos Estados Unidos, que por sua vez é 9% inferior aos outros países. Então, realmente a pegada deles é ótima. Resumo comparativo: Estados Unidos, Austrália, Brasil e Índia. O EUA, com a genética avançada, manejo eficiente, boa nutrição, tecnologia de ponta. Estão em primeiro lugar nesse aspecto. Austrália, teste de carbono neutro, alimentação com algas, programação de mitigação de problemas. Brasil, é um mercado moderado, né? Destaque para o processo ILPF, índices de sustentabilidade integrados, orquestradas pela Embrapa, e sequestro de carbono que vem se acentuando, mas ainda existe muito. Índia, ela tem uma emissão de quilogramas alta, porque ela tem produção extensiva, baixa eficiência, forte calor cultural impede a escala produtiva. Veja bem, o rebanho por si só, ele é poluente pelos gases, né? Bom, exemplos reais e representativos. Brasil faz uso do ILPF. A fazenda Wolf Mato Grosso integra a floresta, lavoura, pecuária numa mesma área com sustentabilidade econômica e ambiental, servindo de modelo nacional de referência para a COP30 agora. Índice de sustentabilidade. Embrapa, propriedades com sistemas integrados mas alcançaram melhores resultados em todos os pilares social, ambiental e econômico. Pelo menos tem sido assim.
Austrália. O uso de algas em alimentação reduziu significativamente as emissões de metano, que o animal emite metano, né, que é um gás, eu acho que chega a ser 12 vezes mais efeito estufa do que o próprio CO2, mas ainda enfrenta desafios de custo e replicabilidade. Publicação The Guardian que saiu com essa. Estados Unidos usa terras marginalizadas para pecuária, com alta eficiência e grande produtividade per capita, sendo responsável por 18% da produção mundial, com apenas 6% do rebanho. Eles têm um rebanho pequeno e uma produção alta. O Brasil tem mais, mas em compensação tem um rebanho muito maior. Conclusão: a eficiência dos Estados Unidos lidera baixa pegada ambiental de produtividade, inovação sustentável, o Brasil avança, mitigação experimental, a Austrália testa soluções promissoras com alga e carbono neutro, e os desafios estruturais. A Índia enfrenta limitações produtivas e culturais, resultando em um maior impacto por unidade produzida. Olha bem, eles não matam o animal, ou matam muito pouco, comercializam pouco, mas destinam áreas a um rebanho muito grande, e o próprio animal, né, por soltar gases na atmosfera, quanto maior o rebanho, maior será o nível de gás de efeito estufa. Então, se eles agem legal de uma maneira, são ruins em outra. Agora nós vamos falar de produtividade pecuária no Brasil. Esse sistema ILPF, uma pesquisa da Embrapa falando sobre esse sistema, mostrou um salto de produtividade pecuária, cerca de 4 a 5 arrobas por hectare. Outro estudo destaca que são 17 arrobas por hectare sob manejo silvipastoril, ou seja, o outro processo, não só o IPF, né? Esqueci o nome, Silvi não sei o que. Outro estudo destaca 17 arrobas por hectare sob manejo silvipastoril, que eu queria falar, muito acima de cerca de 4 arrobas por hectare na média regional. Aqui tem a fazenda Santa Brígida, que pulou de 2 para 16 arroba, com estoque de carbono orgânico no solo, subiu para 1,8 a 2,8, aproximadamente 11 toneladas de carbono fixado. Efeito poupa-terra, né? Entre 97 e 2022, a área necessária de pastagem cresceu pouco para a quantidade de rebanho, enquanto o abate duplicou. Alemanha, Austrália e Índia, EUA e a Austrália têm produtividade relativamente alta devido ao manejo intensivo da genética e tecnologias avançadas, apesar das populações serem muito menores, o território também. A Índia apresenta produtividade para o animal muito baixa e produção voltada para usos culturais, não para a carne. Sua produtividade por hectare é significativamente inferior à do Brasil, e com o processo ILPF, conforme outras análises globais que mencionam pegada de carbono até 9 vezes maior, mas também pelos motivos que nós conhecemos. Conclusão: produtividade. O Brasil, especificamente com o ILPF, demonstra aumentos expressivos, passando de 5 arrobas por hectare para entre 16 e 14 arrobas por hectare. Em termos absolutos, torna o Brasil um líder em produtividade em sistemas integrados, ainda que os Estados Unidos e a Austrália mantenham vantagem de eficiência geral por animal ou por sistema intensivo. O Brasil está muito bem na fita. A Índia segue com baixa produtividade em sistemas extensivos. Agora, existe aí um impacto sobre os biomas. Na Amazônia, a pecuária foi responsável por cerca de 80% do desmatamento. Não é necessário desmatamento se o pessoal seguir a cabeça dos técnicos da Embrapa, né? Mas está havendo ainda existe 14% de desmatamento global anual, e o Brasil faz parte disso. Além disso, esse processo liberou enormes quantidades de carbono e fragmentou habitats fundamentais. Causou diminuição drástica de habitat para herbívoros nativos por competição e por alteração ecológica dos ecossistemas, prejudicando, por exemplo, onças, capivaras e cervídeos. Isso é um dado da Wiley Only Library. É uma pena, porque não sofre apenas o animal direto em questão, mas todo o bioma. Outros biomas brasileiros: o Pampa é um ecossistema naturalmente pastável, uso intensivo de manejo inadequado, resultando em degradação. O Pantanal exemplifica a convivência entre pecuária e conservação. Ótimo.
Tem cerca de 3 mil fazendas de gado que ocupam 90% da região, mas com mais de 80% de vegetação nativa, que não foi desmatada, conservada e coexistência de espécies ameaçadas como onça, veado marinho, jacaré do Pantanal e parará. Esse dado é da combio.onlinelibrary.willy.com. Comparativo com a Austrália. A pecuária também impulsionou o desmatamento em savanas na Austrália. Cerca de 480 mil hectares ano foram desmatadas para pastagem, aumentando a produtividade, mas sob uma pressão imensa ambiental. E com dificuldade de fazer negócio. Por quê? Porque hoje em dia tem certificado da rastreabilidade que diz a origem do rebanho e diz se foi fruto de desmatamento, de maltrato, etc. Estados Unidos e Índia. Não há dados diretos dos resultados mais recentes sobre impactos nos biomas, mas sabe-se que a expansão da pecuária na Índia ocorre em áreas agrícolas já existentes, sem grandes desmatamentos recentes. Nos Estados Unidos, o uso de terra é intensivo e concentrado em sistemas confinados. Tem menos pressão direta sobre os biomas nativos, e talvez por isso que eles apareçam como menos intensos na geração de CO2. Mas eles têm outros impactos ambientais, por exemplo, na água, a utilização de fertilizantes e portanto, poluição, que eles lá têm. Comparativo resumido de tudo que eu falei. Eu não vou fazer porque já falei e ainda vou ficar repetindo. Conclusão: o Brasil mostra grande potencial de produtividade com o ILPF, reduzindo a área necessária e mitigando emissões. O impacto ambiental passado, especialmente na Amazônia, foi severo. Ainda existem iniciativas de intensificação sustentável que prometem reverter esse quadro, mas está ficando difícil. Biomas como o Pantanal ilustram exemplos pecuários orientados à conservação, enquanto o Pampa exige melhorias urgentes no manejo, porque eles são o contrário do Pantanal. A Austrália, apesar da eficiência, enfrenta desafios como desmatamento de savanas. A Índia se destaca mais pelo contraste cultural e baixa produtividade do que, por exemplo, por impactos territoriais nos já existentes, no caso, né? Produtividade por animal. No Brasil, 263 kg por animal, produção de carne, equivale a 17,5 arrobas. Ele é ligeiramente inferior ao recorde, que era 270, né? Produtividade no confinamento: animais terminados em confinamento alcançam aproximadamente 20 arrobas. Estados Unidos: o bovino americano produz 130 carne bovina por animal. Carcaça dos Estados Unidos média 365,35 kg, enquanto o Brasil tem 239. Sistema de confinamento dos Estados Unidos produz 363 kg de carcaça para 444 dias para abate, enquanto o sistema natural chega a 324 em 464 dias e o sistema a pasto 279 kg com 679 dias até o abate. É um dado da Sesmadec. No comparativo geral, apesar do maior rebanho, o Brasil obtém aproximadamente 56 kg de carne por animal por ano, frente aos 130 dos Estados Unidos, que tem um rebanho muitas vezes menor. Olha bem, nós estamos falando em dados comerciais. Austrália e Índia, dados específicos de quilo por animal não são localizados, você pode pesquisar aí, nessa pesquisa não temos. Índia, gradualmente, informações específicas não são disponíveis também quando consultados, né? Então, eficiência do ciclo de produção. Os Estados Unidos têm alta eficiência produtiva, metade do rebanho gera mais carne que o Brasil inteiro, né? E 39% do ciclo de produção curto e intenso nos Estados Unidos. O Brasil tem em torno de 20%, refletindo maior foco em sistemas extensivos e não intensivos. Muito bem. Interpretações e insights. Os Estados Unidos destacam-se por eficiência zootécnica. Cada animal produz significativamente mais carne em um método intensivo do que no Brasil. Isso se deve ao confinamento intensivo, genética aprimorada e manejo sofisticado. Eu só não sei se esse intensivo é muito ruim para o animal. Embora o produto... o Brasil é produtivo, tá? Bom, embora como produto ou como produtividade em números totais
a gente ainda tenha muitos animais de menor produtividade média, a adoção crescente de confinamento e sistemas do ILPF vai melhorar a produtividade do Brasil, que ainda está abaixo dos Estados Unidos, bem abaixo. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente, a questão de rebanho deles é a quantidade de rebanho nossos, eles são mais produtivos proporcionalmente. E valor financeiro que acaba sendo também. Produtividade por animal, 263 kg, reflete uma combinação de características de sistema, com o uso de pasto, variação genética e ciclo mais longo, diferentemente do enfoque de alto investimento intensivo americano. A Austrália lidera e carece de dados precisos, não vamos entrar por aí que não temos dados disso aqui. Bom, gente, então esse foi o panorama do rebanho bovino brasileiro. A gente não sabia das nossas posições, da posição dos outros concorrentes, né? Eu espero que você tenha gostado desse programa. São muitos dados para a gente guardar, mas dá para a gente ver que o Brasil tem alta capacidade, ainda tem desmatamento, ainda tem geração de efeito estufa. O Brasil ainda está atrás dos Estados Unidos, mas o Brasil tem liderança comercial no mundo. Se você for ver os valores, até pela extensão territorial, quantidade de pasto, quantidade de pecuária intensiva e extensiva, e os aspectos de sustentabilidade, o trabalho da Embrapa, o Brasil tem uma certa liderança. Por outro lado, produtividade em termos comerciais, produtividade, mais focada na produtividade, os Estados Unidos nos ultrapassam. E eles têm uma pegada de carbono menor. Então, é a hora de a gente observar o que eles estão fazendo com maior competência por terem menor população bovina, não território, que os territórios têm muito, né? Como nós. Mas a forma, né? A tecnologia. O Brasil precisa evoluir por aí, mas ainda nos cabe a liderança em quantidade e qualidade, porque nós somos maiores. Proporcionalmente, os Estados Unidos é mais eficiente. A China absorve uma grande quantidade de carne no mundo inteiro, porque ela tem 1,5 bilhão de habitantes também. E é isso aí. O Brasil está na fita, nós temos muitas competências, não só nesse aspecto. Todas as competências que vierem aparecendo aqui no Brasil, com relação a pedras, produção agropecuária, produção de grãos, essas coisas, nós vamos tentar fazer pesquisa e trazer aqui para você. Eu não vou trazer sempre, porque esse tipo de podcast cansa um pouco a pessoa, né? Só para você tomar consciência aí. Mas eventualmente a gente vem com alguma coisa para ser estudada e para a gente saber em que país que nós vivemos e que mundo que nós estamos. Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum outro assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.